Tá começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Telhotz, historiador, hebraísta e rabino aguardando a ordenação. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E o tema do episódio de hoje é, de certa maneira, uma continuação do episódio sobre educação judaica que nos levou ao episódio sobre a Havaiandava e hoje nos leva a Recife e ao movimento Dror. E para falar sobre esse movimento juvenil, a gente está aqui com o Igor Lomachinsky. Igor, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e eu vou te pedir, por gentileza, para se apresentar para os nossos ouvintes. Boa noite, Ângela, boa noite, Theo, boa noite a todos os ouvintes. Eu que agradeço o convite. Meu nome é Igor Lomachinsky, tenho 20 anos, sou pernambucano, recifense, judeu, fã e ouvinte do Torá com Fritas. Agora, em 2024, masquiro do Abonim Dror de Recife. Muito bem. Então, acho que a primeira pergunta que eu vou te fazer são duas. A primeira, o que é masguir? São três. Então, a primeira pergunta que eu vou te fazer são três. O que é o movimento Abonim Dror? O que quer dizer Dror? E o que é masquir? Tá bom, eu vou começar com masquir, foi bom ter perguntado. Masquir, eu acho que a tradução seria secretário, mas a gente coloca como a liderança do movimento em cada parte do movimento no país e no mundo. Então, nós temos, por exemplo, o masquir de cada cidade, cada shnif, que a gente chama. Nós temos o masquir de cada país, por exemplo. Inclusive, queria mandar um abraço para Davi Mício, que é o masquir do Brasil, do Abonim Dror Brasil. E temos o masquir Olami, que é do Abonim Dror Mundial. Bom, eu tô começando agora com o masquir do Dror Recife. E, bom, o que é Dror? Dror, a palavra em si, a tradução é liberdade. É liberdade e também é o nome de um pássaro. É o nome de um pássaro, inclusive, isso dá inspiração para um livro, que eu já vou começar indicando. Tem muitas informações que eu vou compartilhar hoje, que se chama Pássaros da Liberdade. É um livro de memórias que conta a história do Dror no Brasil. Tenho ele aqui na minha mão. O nome vem dessa tradução ambígua da palavra Dror. Abonim Dror, no caso, Construtores da Liberdade. Como nasce o Dror? O que é o Dror? Para explicar, eu acho que é o Dror, primeiro, eu acho que a gente podia entender o que é o movimento juvenil. O primeiro nome do Dror, na verdade, não é Abonim, não é Dror, não é Kibbutz, não é nada. É movimento juvenil. Para entender o que é o movimento juvenil, acho que a gente tem que refletir um pouco o que é o jovem, o que já foi o jovem um dia. O conceito de jovem, ele se altera, ele foi transformado ao longo do tempo. Porque o jovem ele não existe no espaço, ele existe dentro do contexto. Ele existe num lugar, com sociedade, com estrutura. Muito tempo atrás era mais fácil o processo de amadurecimento. Era mais simples se tornar adulto. Era mais simples porque as atividades que os adultos faziam, a tecnologia era tudo mais simples. Com o avanço da industrialização, o aprimoramento das tecnologias e das técnicas, amadurecer se tornou um processo mais complexo. Nesse contexto, a posição de jovem começou a mudar no mundo. O jovem começou a ser e a ocupar um lugar de espera para ser esse adulto produtivo dentro da sociedade capitalista. Então, o desenvolvimento capitalista, a revolução industrial, e foi nesse contexto que começaram a nascer os movimentos juvenis, que é uma alternativa, uma resistência do jovem ao ter um espaço para ele, onde ele pode pensar, onde ele pode ser, onde ele pode ter suas características e colocar sua marca ali. Isso é a história dos movimentos juvenis no geral. Não estou contando só os movimentos juvenis judaicos. Os movimentos juvenis no geral que começa na Inglaterra. A gente tem o movimento escoteiro nascendo na Inglaterra, que também vai inspirar muitos movimentos judaicos. E na Alemanha, a gente tem um movimento que pega essa parte escáutica também, mas que tem muito mais um teor educacional, que é o Wandervogel, que também é curioso que o nome desse movimento, Wandervogel, não sei pronunciar em alemão, mas a tradução seria pássaro errante. Curioso porque o nome do Dror também remete a pássaro. Mas esse movimento bem famoso na Alemanha tinha esse teor educacional também, mas acabou também com o tempo exacerbando no nacionalismo e levando as ideias nazistas também. Então a Alemanha e a Inglaterra foram as pioneiras nesse processo. E dentro desse processo todo, onde está o judeu? Está querendo entrar também em movimentos e às vezes sendo negado, às vezes sendo rejeitado em movimentos na Europa e também está começando a querer resolver essa brincadeira aí de questão nacional. Está no começo do nascimento do sionismo político, é tudo nessa mesma época. E aí começam a nascer movimentos juvenis judaicos. No começo até sem um teor sionista, não demorou muito para que o sionismo começasse a entrar neles, mas começaram a nascer. Então o Dror, ele é um movimento juvenil e ele também, de certa forma, nasce nesse contexto, dando espaço para o jovem dentro da sociedade e chegando junto com o começo da trajetória do sionismo político. Bom, entender como os movimentos juvenis estão se tornando movimentos juvenis judaicos e chegar até o Dror é um processo tão interessante quanto complicado. O Dror, ele é uma junção de outros movimentos que já foram outros antes e é uma grande família, assim. A própria árvore genealógica do Dror é complicadíssima, assim. A gente tem que passar anos estudando para entender de fato, conseguir explicar como foi que chegou lá. Mas o Dror, ele, no fundo, ele vem de 5 movimentos originários, que é o Abonim, o Gordônia, o Freiheit, o Echalut Tzatzair, o Anor, a Borochovit. O Freiheit eu chuto que é alemão, hein? Pois é. Não é muito difícil
especificar isso aí. E eu diria que o nome inspirou o Dror também, hein? Também. Freiheit quer dizer liberdade em alemão, para quem está nos ouvindo e perdeu a piada. Sim. Bom, esses movimentos foram se desenvolvendo, mudando de nome, mudando de tudo, e em algum momento nasceu o Abonim, e vai virando outra coisa. Para chegar no Abonim Dror, foi uma coisa mais recente. O Abonim Dror ele foi a junção do Ihud Abonim com o Dror Kibbutz HaMeuchad. A gente considera o Ihud Abonim já como o Dror, a gente considera que chegou no Brasil em 45, lá em Porto Alegre, como Ihud Abonim, mas ao longo desse processo, ele se torna Abonim Dror. Acho que lá para 1980, 1981. Inclusive, eu passava, quando eu entrei no Dror, eu pedi pro meu pai me levar pro Dror, e sempre meu pai me perguntava, filho, você vai hoje pro Ihud, você vai hoje pro Ihud? E eu falava, pai, por que você chama Dror de Ihud? Eu não entendo se você chama Dror de Ihud. Ele não aprendia, eu falava, vou pro Dror, ele continuava, você vai pro Ihud, porque na época dele era Ihud, ele não sacou essa mudança. Você tem 20 anos, né? Tenho 20 anos. Quando você chegar nos 30, você vai entender seu pai bem, porque quando a gente chega nos 30, as coisas não mudam mais de nome. Eu já falei isso aqui no podcast outro dia, até o Marcos, que é um ouvinte nosso, deu risada. Por exemplo, a gente lembra do Banco Bamerindos, a gente lembra que o Banco Santander era Banco Real e nunca mais muda o nome. Isso aí eu já não conhecia. Eu imaginei. Pois é. O Banco Bamerindos, eu acho que ele faliu alguns bons anos antes de você nascer, provavelmente. Mas eu só queria fazer uma intervenção, que eu achei muito legal o que você falou no começo, assim, e me pôs pra pensar, né? Que você falou, há uns anos, ter adulto era mais fácil. Eu acho que sim e eu acho que não, porque a gente sempre fala assim, hoje em dia é tão difícil tal coisa. Tem umas coisas que sempre foram difíceis. A gente acha que hoje em dia elas são difíceis porque elas estão acontecendo com a gente, né? Tipo, eu tô querendo muito trocar meu carro, e você fala, nossa, hoje em dia é tão difícil trocar de carro. Gente, trocar de carro sempre foi difícil pra quem vive de salário, né? Pra mim tá difícil agora porque eu quero isso em 2024, né? Mas quando você fala isso de, ser adulto é difícil hoje em dia, existe, eu acho, também, com o aumento da expectativa de vida da população, isso é um fato que a gente tem que levar em conta. A vida adulta, ela dura mais. Então, a infância e a adolescência também se esticam um pouco. Porque se antes a expectativa de vida era, sei lá, 60 anos e agora é mais de 70, você tem 17 anos aí a mais pra pôr na conta, né? Então, faz sentido isso. E quando eu tinha 20 e poucos anos, há 20 anos, eu ouvi pela primeira vez o termo young adult, tipo jovem adulto. E eu lembro que eu achei muito engraçado isso, porque a gente aprende, tipo, sei lá, na escola que tem criança, adolescente e adulto. E aí tem, tipo, uma categorização do adulto, né? Então tem o adulto jovem, o adulto, sei lá, de meia idade, eu ia falar da idade média. Tem uns que são, mas, né, tem o adulto de meia idade, e aí você tem o adulto que daí a gente chama de velho, né? Que é o idoso, assim. Mas faz sentido isso hoje em dia, né? E ter essa necessidade de um pouco se encaixar um pouco mais. E quando a gente pensa na sociedade brasileira, que sei lá, hoje em dia, por exemplo, as pessoas demoram mais a sair de casa porque, enfim, o aluguel é mais caro, comprar uma casa própria é mais caro, as pessoas se casam mais tarde e só saem de casa depois de se casar, isso é uma coisa que ainda acontece, mas eu achei muito interessante quando você falou isso, porque realmente é uma coisa para ser muito levada em consideração, né, em 2024, que você precisa ter aí um espaço, como chamam, uma zona de desaceleração da adolescência para entrada na vida adulta, né? Sim, com certeza. Eu acho que isso também toca muito o que seria o jovem hoje dentro do Drop, porque além dessa desaceleração para chegar na vida adulta, às vezes até nem para chegar na vida adulta, assim, porque muitos desses efeitos eles acontecem com nossos adolescentes que já iniciam a vida dentro dos bastidores do Drop a partir dos 15 anos de idade, e que ainda estão assim, para chegar no jovem adulto ainda, depois chegar na vida adulta mesmo. E assim, eu acho que um exercício que a gente tem que fazer para entender onde está o jovem nesse movimento é se perguntar onde ele estaria se o movimento não existisse, e se não tivesse movimento juvenis, assim. E o que a gente enxerga hoje, por exemplo, diferente do que já foi a sociedade um dia, diferente do que já foi, por exemplo, nessa época de ascensão da indústria, tudo, hoje a gente, por exemplo, enxerga que no mundo lá fora do movimento juvenil, muitas vezes o jovem está rendido a uma sociedade que impõe para ele como única alternativa o empreendimento da própria imagem, o culto da própria imagem. Eu acho que dentro do movimento juvenil, ele acaba inconscientemente quebrando essa lógica. Quebra essa lógica internamente porque a gente constrói coletivamente o que acontece dentro do movimento. É um trabalho coletivo em nome de algo, e você se torna o sujeito e você
aprende de forma muito sutil, muito mais do que a gente se ensinar com a aula, com um momento mais teórico. Você aprende na vida, no movimento, somos sujeitos a agentes de mudança no mundo. Isso faz muita diferença. Eu tava concluindo um raciocínio aqui enquanto você falava, que você falou do culto da própria imagem, né, de que a gente é parte de uma coisa disso. Quando eu tava voltando pra casa hoje do trabalho, eu tava dirigindo, e por alguma razão, não vou me lembrar exatamente agora porque, eu pensei um pouco nisso, de que hoje em dia, pra usar uma expressão que a gente tava usando antes, muitas pessoas, elas não são só uma coisa na profissão delas. E eu pensei em algumas profissões que a gente chama de profissionais liberais, né, que são autônomos, que a pessoa ela não basta ser só médica, ela é médica e influencer, ou psicóloga, ela é psicóloga e influencer, porque ela precisa estar, tipo, nas redes sociais fazendo uma propaganda ativa de si mesma para que conheçam o trabalho dela. Porque quando você tem um emprego, sei lá, uma profissão não liberal, vamos pensar um engenheiro. Acho que engenheiro é um bom exemplo. Ele pode sair do lugar onde ele está trabalhando, ninguém nem sabe na internet que essa pessoa existe. E ele não vai ter dificuldade de conseguir emprego numa outra empresa. Um amigo indica, ele posta um currículo na rede social, ele busca, né? Essa empresa está com vaga aberta, manda o currículo e tudo bem. Agora, se você depende de uma divulgação do seu trabalho, como isso acontece com as profissões liberais, tipo, sei lá, advogado, médico, psicólogo, aí você precisa também ter esse lado um pouco influencer de falar, gente, olha só, na medicina X, o dermatologista, o Botox é indicado a partir de tal idade, e aí você faz isso. E eu fiquei pensando, gente, deve ser muito chato você ter que ser profissional e influencer do que você tá fazendo, porque óbvio que você divulga seu próprio trabalho, do que você faz, quando você abre uma clínica, você precisa compor ali a sua carteira de clientes, pacientes, enfim. E aí você vai pedindo, então você tem um amigo, aí você fala pro seu amigo fala pra alguém, aí põe no grupo de mães, né, e vai indicando. Só que de alguma maneira também, sei lá, e se alguém te indica um profissional hoje em dia também, muitas vezes a gente vai procurar, né, eu já me peguei fazendo isso, eu vou procurar essa pessoa na internet, mas deixa eu ver o que tá falando aqui, né, deixa eu ver se eu gosto, né, do jeito da pessoa antes de marcar a consulta e tal. E eu achei interessante essa lógica de que você se perceber inserido numa coisa maior e não só você, né? Isso não significa também que não tem espaço dentro do movimento para cada um colocar a sua própria identidade, para colocar o que é cada um. Mas é um entendimento, assim, acho que vem de que somos parte de um todo. Isso todos somos, não só os participantes do draw, os caveirinhos do draw. Mas acho que no draw você acaba percebendo isso de uma forma mais forte. Bom, a parte do draw acho bem importante para entender o que é, que eu não expliquei, são nossas ideologias e o significado mais profundo da gente existir. Nosso nome inteiro, além de Abonim Draw, é um palavrão. Movimento Juvenil Judaico Sionista Socialista Kibutziano Halutziano Abonim Draw. É esse o nome inteiro, que inclui todas as nossos pilares ideológicos. Sionista socialista, você deve ter dado um nó na cabeça de muita gente, hein? Verdade. Queria dizer nada não, assim, só joguei isso. Sim. Acho que tem muita gente que vai descobrir que existe o sionismo socialista, que era o mais forte, né, quando foi formado, e muita gente também que já sabe ou que não quer saber ou que nega, né? Eu acho que o bom também da gente estar falando aqui é a gente mostrar que a gente existe, assim, sabe? Tem uma grande corrente de pessoas que insiste em falar que sionismo é fascismo. Bom, nós somos sionistas e nós somos antifascistas, sabe? A gente existe, a gente tá aqui trabalhando, existindo, mas esse sionismo socialista, que era quando a gente se constituiu enquanto movimento, foi o que fundou nossa base ideológica, com duas referências principais, que são Borochov e Gordon. Explicando rapidamente, Borochov, um ucraniano, marxista, que entendia que o proletariado judeu não conseguia entrar, não tinha espaço na luta de classes do proletariado europeu. E que antes de resolver a questão de classe, tinha que se resolver a questão nacional judaica. E por isso ele era sionista como um meio para chegar ao socialismo, fazer a revolução lá na Palestina, no futuro Estado de Israel. E Gordon, que era uma figura mais idealista e falava muito do trabalho na terra. Daí que vem também a nossa conexão tão forte com os kibbutzim, com a ideia de kibbutz. Acho que foi o marco mais importante na nossa criação e desenvolvimento, porque nosso objetivo, enquanto movimento, durante muitos anos e até hoje, sim, mas hoje de forma bastante diferente, é formar haverim, formar jovens e judeus para morar em kibbutz, para construir os kibbutzim na época, para fazer essa ideia socialista do kibbutz acontecer lá em Israel. Então, assim, eu acho que é um desafio para a gente explicar a nossa experiência pessoal e de jovem, assim, e mesclar essa explicação, ou enriquecer
essa explicação com o que nós estamos fazendo historicamente, enquanto movimento, ideologicamente. São duas perspectivas que se completam. Assim. Eu acho que não dá para separar minha experiência individual do que eu estou fazendo enquanto agente histórico de mudança. E acho que vale na esteira explicar um pouquinho também o que é o kibbutz, né? Acho que a gente já mencionou algumas vezes sobre kibbutz nos episódios do Torá, mas não chegou a fazer. Aliás, então, acho que vale, né? A gente fazer um episódio sobre os kibbutzim e explicar o que são, mas vou pedir para ele, porque eu acho que isso vem muito na esteira, né? Eu fiz a brincadeira antes ali deu um nó na cabeça de muita gente falar de sionismo socialista, e o Theo falou, era um dos maiores no começo, né? Era uma das principais correntes do sionismo, era o sionismo socialista, e aí a criação, né, dos kibbutzim em Israel. Então acho que vale vocês falarem aí um pouco, meninos, sobre o que é um kibbutz. Bom, kibbutz são comunidades, originalmente comunidades agrícolas autossustentáveis, baseadas em princípios socialistas. Então você tem kibbutzim que, quando foram criados, o regime interno do kibbutz era rigidamente socialista, ao ponto que as pessoas não tinham as próprias roupas. Ou seja, a roupa que você está usando é a roupa do kibbutz. E quando ela suja, você manda para a lavanderia do kibbutz e depois vai voltar umas roupas para você usar, que não necessariamente são essas mesmas que você usou agora e que você mandou para lavar. Ou seja, tudo pertence a todos, né? E tudo era em comum. O mais importante é entender que essa comunidade também, como comunidade agrícola, né, era autossustentável, e todos os membros do kibbutz trabalhavam a terra e tinham funções dentro do kibbutz com o objetivo maior de fazer a própria comunidade se autogerir. Então você tinha a pessoa que era o plantonista da cozinha e que de terça e quarta ele era o cara que descascava berinjela, sei lá, tô dando um exemplo aqui. Mas não necessariamente você era exclusivo da cozinha. Tinha alguns dias que você podia ser da cozinha, outros dias você estava na agricultura, outros dias você estava em outra função no kibbutz. E ele foi a base dos primeiros assentamentos judaicos na terra de Israel, ainda na época do Império Otomano e depois no mandato britânico, e foram a base do estabelecimento do Estado de Israel, no final das contas, que coloca o Estado de Israel como um Estado que nasceu sobre essas bases socialistas. Daí o Estado de bem-estar social também, os planos de saúde altamente subsidiados pelo Estado, até hoje isso está presente, leis trabalhistas relativamente fortes no Estado e tudo mais, e boa parte das lideranças, eu acho que isso que é importante falar, boa parte das lideranças políticas de Israel durante boa parte da sua história eram bicho de kibbutz, ou seja, gente nascida em kibbutz, criada em kibbutz. Hoje os kibbutzim estão completamente transformados, né? Houve toda uma mudança do que é o kibbutz, e poucos conservam na totalidade essa vertente socialista nesse nível. Ou seja, hoje a roupa que você usa é a roupa que você comprou mesmo e você lava na sua máquina de lavar roupa dentro da sua casa no kibbutz, e ninguém vai usar o seu sapato ou a sua meia depois, né? A não ser que você empreste para essa pessoa. Então hoje tem muitos kibbutzim, não são mais exclusivamente agrícolas, eles têm outras produções, existem kibbutzim que se transformaram em fábricas realmente muito bem sucedidas e tal, outros kibbutzim que acabaram se desenvolvendo como um pool científico e de pesquisa também, pesquisa na área de agronomia e de geração de energia elétrica, enfim, de pesquisa botânica genética, né, de genética botânica, ou como que quer que seja esse nome. Os kibbutzim se diversificaram muito também nas próprias áreas. Então hoje não necessariamente o kibbutz é necessariamente ideologicamente socialista, mas ainda existe, o que sim ainda existe, é o princípio de que aquela comunidade é uma comunidade coesa e que é auto-administrada, digamos assim. Ela parece um vilarejo, ela parece uma microcidade, mas ela não tem um prefeito. Ela tem o conselho do próprio kibbutz. Então ela funciona, isso ainda está muito presente dentro do kibbutz. Isso é muito legal, né? É muito legal. Eu acho que o Theo explicou muito bem
como funciona os kibbutzim em Israel, mas eu queria falar sobre um kibbutz que está um pouco mais perto da gente. Já teve, né? Um pouco mais perto da gente, mais perto de vocês, que eu tô aqui na praia de Boa Viagem, em Recife, vocês estão em São Paulo. Não faz inveja. Mas eu queria falar sobre um kibbutz que já existiu em Jundiaí, aí pertinho da capital de São Paulo, que é um kibbutz que acho que marca muito a história do nosso movimento aqui no Brasil. Vocês que estão ouvindo, não estão vendo a cara de surpresa da Ângela. Gente, é que Jundiaí é muito perto. Eu sou de Campinas, né? Eu moro em São Paulo. Jundiaí é exatamente o meio do caminho, assim, entre Campinas e São Paulo. E, assim, é uma cidade que nem quem é de São Paulo, nem quem é de Campinas gosta muito. Nossa, por quê? Não sei. Tem uma coisa, tipo, Jundiaí, não é nem Campinas, não é nem São Paulo. Campinas é meio soberbo, né? Eu acho que você tá falando só pelos campineiros. Nunca ouvi falar nada de Jundiaí, assim, que desabonasse. Era minha cidade dormitório. Minha avó era de Jundiaí, posso falar mal? Tem lugar de fala. Bom, mas em Jundiaí, a gente tinha nosso kibbutz, chamado Kibbutz Akshara. O nome mesmo era Indorot. E como é que funcionava isso? Nosso objetivo, nossa chamar máxima, a realização máxima do movimento, é fazer o Haver, integrante da Bolindró, fazer aliar. E hoje, assim, a gente não tem mais como objetivo principal e exclusivo aliar kibutziana, para morar em kibbutz, mas também faz parte e em outras épocas já fez muito parte. Foi muito importante para a criação dos kibbutzim no geral no Israel. Mas para se preparar para ir para o kibbutz, a gente tem o kibbutz Akshara. Akshara preparação, então no kibbutz de preparação que ficava aqui no Brasil, e os Haverim do Dró que planejavam fazer aliar e ir morar em kibbutzim, eles passavam um tempo, às vezes um ano, morando nesse kibbutz aqui no Brasil e se adaptando ou não ao estilo de vida do kibbutz para depois poder fazer a aliar. Então era um programa de Akshara, de preparação, que começou em 49 e que terminou em 66. E que em 67 já nos leva ao novo tipo de Akshara, de preparação para aliar e para o movimento, que começou a nascer no Dró, que é o Shnat Akshara, que é esse ano, que eu acho que marca hoje profundamente o nosso movimento, é esse ano em Israel de preparação para voltar para o Brasil e assumir uma nova posição dentro do movimento, a posição mais de liderança, e também para depois dessa posição, como está no programa do movimento. Não significa que todos façam, que a maioria faça, mas depois desse tempo de movimento, fazer aliar com os valores do Dró. O Shnat Akshara, o que é? É um ano que você fica em Israel, hoje 10 meses, morando no kibbutz, por exemplo. É uma das fases do programa. O programa tem 3 fases. Inclusive, foi morando no kibbutz, trabalhando no kibbutz, que eu me tornei ouvinte do Torá com Fritas. Era trabalhando no Cheder HaOchel, que é o refeitório comunitário que tinha no kibbutz. Eu fiquei lá em Erevivim, fica no Negev, um pouco abaixo de Beersheba. Fui trabalhando lá, por exemplo, que eu escutava o podcast. E a gente passa 3 meses morando no kibbutz, aprendendo sobre a vida lá, fazendo parte da vida, né? Porque a gente trabalha, a gente estuda. A gente também faz um programa chamado Mahon LeMadrechei, que é uma instituição de Jerusalém que recebe todas as Tnuot do mundo, todos os movimentos do mundo. Tnuá como chama o movimento juvenil judaico, e que a gente passa também estudando. Com o enfraquecimento da ideia do kibbutz, dos kibbutzim em Israel, como o Theo comentou, a gente hoje tem uma nova forma também de fazer o Shnat, que é em comuna. Uma parte do programa a gente mora numa comuna em Israel para se acostumar com a vida na cidade, só que sem perder os valores ideais coletivistas, né, socialistas que a gente tem. Então, por exemplo, quando eu me apresentei, eu até esqueci de falar, a gente, quando se apresenta dentro do movimento, a gente costuma falar o ano do nosso Shnat. Então, por exemplo, eu sou Igor do Shnat 2023. Se vi em Israel ano passado, o Shnat, você faz ele por idade, com o seu futsal, que é a mesma futsal, o mesmo grupo, a gente chama os grupos, que está com você desde pequeno, na sua cidade, e desde que você entra na Shirabot Bogrot, que é a nossa, que são os bastidores do Dró, os mais velhos que fazem o Dró acontecer, com as pessoas da sua mesma idade do Brasil todo. A gente tem um movimento hoje em várias cidades do Brasil, a gente tem Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Fortaleza, BH, Curitiba, Manaus, Salvador, Pernambuco, se estou esquecendo algum, mas então esse ano de Shnat é um ano muito marcante na vida do Haver da Tnuá, e que é muito importante assim, para o nosso desenvolvimento, que é do Shnat que você dedica um ano inteiro da sua vida a aprender os valores do movimento, para aprender sobre sionismo, sobre judaísmo, sobre Israel, para viver Israel, né? Ter experiência de estar lá, sentir Israel e voltar e conseguir contribuir com o movimento. O Shnat do ano passado, principalmente, acho que foi bem importante, teve um papel muito legal, porque foi o Shnat que viveu o início dessa guerra. Eu estava lá no 7 de outubro, eu fui um dos integrantes também do Kutsar, que voltou em outubro para o Brasil, mas a gente teve bastante gente que ficou lá, e o trabalho que essas pessoas fizeram lá foi muito bonito e importante. A gente tem uma parceria lá no Dró Israel, né, que é o escritório do Dró Israel, com um acampamento chamado Camp Aleluia, que durante o Shnat a gente tem a oportunidade de ser madrir. Inclusive, madrir é uma palavra muito importante dentro do movimento. Madrir é aquele guia, o educador, o orientador ali dentro do movimento, a principal referência dentro do movimento.
desenvolvimento para as crianças, para os Hanerim, e a gente, em Israel, tem a oportunidade de ser madrihim de adolescentes israelenses. Isso acontece todo ano desde 2021. Eu mesmo fui, mas o pessoal, tipo, pós-guerra, né, durante a guerra, eles tiveram a oportunidade de fazer um projeto com o Camp Elul, muito legal, que eu queria compartilhar. As pessoas que moravam em torno de Gaza estão desde 7 de outubro sem casa, estão refugiadas dentro do próprio país, estão abrigadas em hotéis e, enfim, não podem voltar para casa, e a expectativa é que não possam voltar, acho que pelo menos em 2 anos, por aí. E o Dró, os madrihim do Dró, do Shnat, que estavam comigo lá, nesse caso já tinha saído, eles foram madrihim dos adolescentes que estão sem casa e que estavam nessa agonia, nesse transtorno, nesse pesadelo com a família, e que tiveram, graças a esse trabalho, uma oportunidade de passar uma semana, passar 5 dias, podendo parecer tudo isso que estava acontecendo. E ter um momento de grupo, ter um momento de futsal. Então, assim, foi algo muito especial desse Shnat 2023. Nossa, Igor. Muito bacana, muito bacana. A verdade é que logo depois do início da guerra, logo depois do ataque, várias frentes de voluntariado se abriram em muitos aspectos. Eu me voluntariei, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E eu acabei ficando voluntário num grupo para ajudar, eventualmente, em realização de sepultamentos, porque caso houvesse necessidade de uma quantidade grande, porque a gente já estava convocando a ordem de 300 mil soldados e tudo mais, a gente estava vendo que ia ser uma guerra longa e tudo mais, não sabíamos se ia ter mais ataques e se de repente isso ia escalar num número realmente enorme. Fui também voluntário num projeto do próprio Beit Midrash, foi uma hotline, né, realmente de ajuda e de apoio a pessoas que estivessem precisando ali de uma ajuda e de uma orientação, pessoas que estavam na incerteza se tinham perdido alguém ou não, porque ainda não tinha uma notícia, ou na eventualidade de terem perdido alguém e precisassem de ajuda e orientação mesmo do que o que se faz, né? Então existia esse número e o número caía diretamente no nosso número e eu ficava de plantão todos os dias entre 1 da tarde e 3 da tarde, 2 horas por dia para atender essas pessoas. Várias frentes de voluntariado se abriram, nenhuma delas é exatamente leve, porque tudo vem a partir do momento e do ataque e tudo mais. Então mesmo quando eu vejo gente que se voluntariou para trabalhar com crianças e tudo mais, como foi o caso da Rabina Tati, que estava com a gente trabalhando na CIP, foi para Israel e se voluntariou, ela trabalhou basicamente com essas crianças que estavam deslocadas, como o Igor falou, colocadas em hotéis em Jerusalém junto com as suas famílias, e ela se voluntariou para atividades lúdicas e educativas com essas crianças. Mesmo que sentar com criança e criar atividades para criança seja algo até divertido, porque né, as crianças são sempre divertidas, elas têm sua personalidade, suas piadas e tudo mais, tudo isso vem de um lugar muito triste, né? Porque você sabe que cada uma delas perdeu completamente sua casa, muitas delas perderam colegas e amigos e ainda nem sabem ou nem perceberam ainda que isso aconteceu, e você tem um olhar diferenciado porque você é adulto. Então, o quanto todas essas frentes têm um lado muito bacana da ajuda e da solidariedade, mas ao mesmo tempo um lado muito pesado de como que esse voluntariado se organizou. Mas é muito interessante como se organiza rápido. Realmente como a sociedade israelense em geral, ela é muito integrada. Então, apesar das diferenças e tudo mais, né, numa hora como essa, todo mundo se torna um. Isso está na base da formação também do Estado como socialista, esse Ihud, para usar a palavra aí que era o nome do Dror antes, quer dizer, essa unidade toda está no DNA da formação do Estado de Israel, mas, e também está, de certa forma, no DNA do povo judeu. A gente, o tempo todo a gente tem que ser responsável um pelos outros. No Talmud já aparece essa frase, Kol Israel Arevim Zelazé, todo Israel. É engraçado que a gente traduz como todo judeu é responsável um pelos outros, mas a frase quer dizer todo israelita, né? Todo judeu, envolvido esse com esse. É envolvido no sentido de que você realmente é tão responsável que você sabe detalhes, né? Então essa coisa do ser meio enxerido que tem na sociedade israelense ou entre o povo judeu de querer saber com detalhes certas coisas e tudo mais, é porque Kol
Israel Arevim Zelazé. É isso mesmo, a gente é responsável, a gente quer conhecer e a gente tem esse sentimento de irmandade, de pertinência a um único povo. Eu lembro, assim, eu ia falar isso, você tirou muitas palavras da minha boca, porque eu estava no Brasil, né? Vocês dois relatam que estavam em Israel, e eu estava em São Paulo, acordei o sábado de manhã, abri o Twitter, que é muito uma coisa que eu faço com relativa frequência, vi as notícias do ataque, fiquei horrorizada. A primeira coisa que eu fiz foi pensar, caramba, isso deve ter sido muito grave, e aí para ter a noção da gravidade do ocorrido, eu mandei uma mensagem pro Theo, e era um sábado, e o Theo não usa celular no Shabat. Eu falei, esse vai ser o meu termômetro. Se ele me responder, foi tão grave quanto eu tô achando que não. Se ele não me responder, ok, no fim do Shabat ele me escreve, vai ser sábado à tarde aqui em São Paulo e eu vou ficar sabendo mais detalhes. Deu 10 minutos, ele me respondeu, eu falei, meu Deus, é muito sério. E aí a segunda coisa que eu fiz foi mandar mensagem para amigos meus israelenses. Um amigo que trabalhou comigo na Tailândia, ele é israelense, a gente trabalhou junto na escola de mergulho lá na Tailândia, onde eu morei, e ele sempre é convocado rápido quando tem guerra e coisas do tipo. Então, e aí, cara, como é que você tá? Ele falou, já me chamaram, tô saindo daqui da minha cidade pra ir pra lá, pra onde fui convocado. E aí eu mandei mensagem pros meus amigos do Taglit, que eu conheci em 2012. E são pessoas com quem eu tive bastante contato durante a semana que eu tive em Israel. Depois eu fui pro Taglit em 2012, então você imagina, fazia 11 anos. O contato vai diminuindo, né? Mas são pessoas de quem eu gosto e pra quem eu escrevi. E rapidamente me escreveram de volta e, enfim, trocamos uma ideia. E aí, um pouco depois disso, eu lembro que eu vi uma postagem, acho que foi no Instagram do Taglit e tal, e era um israelense falando, gente, vocês que vieram para Israel no Taglit, manda uma mensagem pros seus amigos do Taglit para saber como a gente tá, né? É muito bom e tal. Eu pensei, bom, acho que eu fiz o que eu podia ter feito à distância, né? Estando em São Paulo, não tinha muito o que eu pudesse fazer, mas é isso, a gente se sente responsável e com necessidade de cuidar e acolher quem tá lá, e, enfim, e eu tive por amigos aqui em São Paulo um acolhimento, amigos brasileiros, não judeus, um acolhimento muito legal de pessoas que eu não esperava e zero acolhimento de pessoas de quem eu esperava algum tipo, e acho que isso é um sentimento que muitos dos nossos ouvintes judeus vão compartilhar comigo, assim, uma total debandada, desinteresse de amigos que a gente achou que viriam se solidarizar e não só não se solidarizaram, como, enfim, têm tomado posições que me deixam bastante aborrecida. Não no sentido de se solidarizarem com outras causas, porque eu acho que é necessário se solidarizar. Mas no sentido a falta de empatia total com a nossa dor. É sim, você receber uma mensagem dizendo logo de cara, no próprio dia 7 de outubro, nossa, que horror que aconteceu, né? Mais uma tragédia anunciada, né? Não é isso que eu preciso ouvir agora, querida. Precisa ver que roupa que o festival tava usando, né? Quando o pessoal entrou pra atacar. Era só você me perguntar se eu tô bem. Onde você tava no momento. Onde você tava no momento do ataque. Ou pros amigos brasileiros perguntar se você conhece alguém que tava lá. Porque, exato. Gente, todo judeu brasileiro conhece. A prima de um amigo meu morreu num dos ataques aos kibbutzim e um amigo meu tá no front. E não é fácil ter um amigo que tá no front. Não, assim, e você nunca sabe, né? Enfim, é isso. É alguém te perguntar onde você tava, tá tudo bem, você tá precisando de alguma coisa. O cara pode ser, assim, exatamente como você falou, não é uma questão de se identificar, não identificar com essa causa, com aquela causa, com nenhuma causa, mas simplesmente perguntar como é que você tá. É querer saber de você, como você tá e como você tá se sentindo naquele momento. Isso realmente Você tem amigo lá? Você tem família lá? Eu não tenho família de sangue, mas eu tenho família de coração. O Theo tava lá quando isso aconteceu, né? Esse meu amigo que é instrutor de mergulho também tava lá. Ele é uma família de coração. Ele tem uma história muito emblemática desse meu amigo. Agora eu vou dar uma leveza no clima. De quando a gente morava na Tailândia, o irmão dele também morava lá com a gente. A gente não morava junto, né? A gente morava na mesma ilha. Então morava ele, eu, o irmão dele casado com uma japonesa. E aí um dia eu tava sentada lá na escola de mergulho onde eu trabalhava e chegam uns 3, assim. Ângela, ele tá com dengue e ele tava precisando de uma ida chamada, então nós trouxemos ele pra te ver.
E sabe, se isso não é família, o que é, né? E isso veio, essa indiferença, o que me dói é isso. Essa indiferença veio de pessoas que entendem isso como um modelo de família. Se viesse de uma pessoa que não entende isso como um modelo de família, não me doía. Mas veio de quem entende. E isso me dói, assim, horrivelmente. Acho que todo mundo da comunidade judaica tem uma história de alguém que ama e estava em Israel e com quem se preocupou, e uma história de indiferença muito brutal aqui no Brasil. De alguém que também ama. De alguém que também ama, exato. Isso que é o mais E louco. que só faltou falar, nossa, precisa ver que roupa o festival tava usando, né? Quando aquele estupro aconteceu. Imagina, o festival tava de saia, né? É assustador. E ali, esperando acontecer, né? Que triste, mas era anunciado. Não era. Sim. Se fosse, a gente se precavia. Não, houve uma culpabilização da vítima. Exato. Então, mas, voltando um pouco pro nosso tema central de hoje, mas isso casa, porque a gente tá falando de sionismo, inclusive. Claro, assim, e casa também, porque até tocando nesse tema da sensibilidade das pessoas com o lançador, às vezes, assim, são pessoas que têm uma preocupação genuína, justa e sensibilidade com o sofrimento do povo palestino, da qual eu também compartilho, mas é entender que não precisa nos desumanizar, enfim, ser sensível com o lançador também, por causa disso. Eu queria falar de uma pessoa, rapidamente, que essa, assim, muito solidária, lutadora pela causa do povo palestino, que é a Vivian Silva, que é uma mulher que foi do DRO, cresceu no Abolindró do Canadá, e que o DRO, a gente, como eu falei, tem essa chamar máxima, a realização máxima, de fazer aliado, de ir para Israel com nossos valores, assim, eu acho que Vivian é um caso que ela personifica o porquê do nosso movimento deve existir, sabe? Porque faz sentido a gente sair de casa e vestir essa camisa. Porque é uma pessoa que foi para Israel e passou a vida lutando por justiça. Ela é uma pessoa que foi a primeira mulher secretária-geral do Kibbutz, quando ela foi, o Kibbutz Gezer, no começo. Fundou e dirigiu o Departamento de Igualdade de Gênero do movimento kibutziano. Ela foi CEO do Instituto de Estratégia de Paz para o Negev, que aproxima judeus e beduínos. Trabalhou no B'Tselem, que é uma organização que luta contra a ocupação da Cisjordânia, que luta pelos direitos dos palestinos. E ela, por morar ali perto de Gaza, no Kibbutz Be'eri, ela lutava para os palestinos de Gaza que tinham problemas graves de saúde para serem tratados em hospitais israelenses, de mais tecnologia e tudo. Inclusive, ela organizou uma manifestação, um ato de mulheres palestinas e israelenses pela paz em Jerusalém, 3 dias antes do ataque de 7 de outubro. E ela é uma pessoa que foi assassinada no 7 de outubro pelo Hamas. Então, assim, são seres humanos. Assim, dos dois lados, né? Dos dois lados, exatamente. É isso. Exatamente. A solidariedade com ambos os lados é muito legítima e é muito necessária. E é isso que me dói, é isso que você falou. De um lado, precisa nos desumanizar para mostrar que se solidariza com o outro. Aí eu acho uma solidariedade um pouco assim, seletiva, né? Mas voltando ao tema do Dror, e obrigada pela essa parte que você fez, que eu achei muito importante falar da Vivian Silva. Você fala um pouco das atividades que o Dror faz, né? E aí perguntas que eu tinha para te fazer era, com que idade se ingressa no movimento? Porque você fala, eu pedi pro meu pai para ir, né? Então, com que idade isso começa? E aí, que tipos de atividades são desenvolvidas para as diferentes faixas etárias que participam do movimento? Perfeito. Bom, a gente começa... A idade depende do lugar, da cidade. Por exemplo, em Recife, a gente tem a partir dos Giborim, que são as crianças de 8 anos. A gente chama de Giborim. Cada idade, cada faixa etária tem um nome que a gente dá no movimento. Então, por exemplo, em Recife, começa a partir dos Giborim, que tem 8 anos de idade. Em outros estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, começa com os Halutzim, que são mais novos, começa com 6 anos de idade. Então, começa a partir dessa idade e vai até, enquanto o Hanir, que é enquanto você ainda é criança dentro do movimento, vai até os 14. E onde e quando acontece o movimento? Então, acho que é uma boa pergunta. E a gente tem atividades aos sábados, o famoso sábado de Dró. Aos sábados a gente tem atividades em todos os Snifim, cada um com sua organização, que organiza as datas, os calendários, tudo, mas a princípio todos os sábados. E cada cidade também tem seu lugar de praticar as atividades. Por exemplo, algumas cidades no Brasil tem casa do Dró, uma casa inteira só do Dró, o Rio de Janeiro tem casa, o Porto Alegre tem casa, São Paulo tem casa. Recife, por exemplo, a gente já teve. Hoje a gente usa o espaço do Centro Israelita, como BH, por exemplo, usa o espaço do centro lá. Bom, começa aos 8, a gente faz atividades aos sábados que são lúdicas, assim, a gente faz jogos, sempre tem o momento do jogo, onde, enfim, a gente diverte as crianças, mas sempre com um conteúdo por trás que a gente quer passar, e o momento do Peulá. Peulá também é um dos nomes, assim, que a gente mais fala dentro do movimento. Peulá, a tradução é atividade, mas é um momento onde cada kutsá, cada grupo, que faz
faixa etária, se encontra com o seu Madrid, né, que eu já falei antes, e tem um momento de reflexão, enfim, discussão. São diversas as possibilidades que podem fazer dentro do Apelo Lar. Então a gente funciona assim aos sábados, e todo julho e janeiro a gente tem Marrané. Aqui em Recife é julho e janeiro, outros estados também mudam um pouquinho a data, junho, dezembro, mas a gente tem Marrané, que é o acampamento do Drop. A gente passa 4 dias, 5 dias no acampamento com as crianças, passando algum tipo de conteúdo. Para os mais velhos é um pouco diferente. Para os mais velhos a gente tem todo julho e janeiro uma Marrané central, que não é só cada estado com suas crianças, mas é o Brasil todo, só que só os mais velhos, de 15 para cima. E é assim que a gente opera por aqui. Fora isso, assim, tem toda a parte organizacional, a gente divide nossa equipe em Tafkidim, né, em cargos de atividades que tem que fazer, por exemplo, organizar a parte como você falou anteriormente, do Instagram para apresentar. Tá vendo? Organizar. Pois é, até o Dró tá submetido a isso. Pois é, o Torá com Fritas, por exemplo, já foi muito mais ativo no Instagram, mas a equipe agora tá um pouco cansada. Eu tenho conseguido postar menos. Acontece. Mas bom, tem gente que cuida da parte da comida, enfim, toda essa parte organizacional, que também é muito boa, assim, é muito importante, porque eu acho que isso que eu tava falando no começo, é nesse momento o trabalho coletivo para construir algo que a gente entende que o mundo também é um trabalho coletivo para construir algo, sabe? É uma simulação do mundo. Só que ao mesmo tempo tem essa perspectiva, mas essa perspectiva não é um fim em si mesmo, assim. A gente não tá lá só para simular a vida e fazer a gente entender a vida. A gente tá lá para construir gente, para formar pessoas para o mundo no geral, para o mundo, para as comunidades da diáspora e para Israel principalmente. Nossa, incrível. E tem uma idade, digamos assim, da graduação do Dró, tipo, uma idade limite para participar? Bom, a gente tem um costume de fazer o seguinte: quando você faz 15 anos, você entra na Shechavot Bogrot, e você vai ter várias etapas dentro da Shechavot Bogrot. Quando você chega na etapa de Makshim, que é realizador, é o seu ano pré-Shnat. Então, você faz Shnat, e a partir do momento que você faz Shnat, que é o que eu fiz ano passado, você se torna Bogueiro quando você volta, que é a última fase do movimento, que é a que eu acabo de entrar. E aí, o costume é fazer 3 anos de Bagrut. Você volta de Israel, fica 3 anos, depois você dá adeus ao movimento. Muita gente fica 2, tem gente fica 1, conheço pessoas que já ficaram 4 ou 3,5, mas o comum é 2, 3, por aí. E aí você sai do movimento, mas você sai, mas não sai, assim, porque você não carrega o resto da vida os valores. Inclusive, nossa educação, que a gente produz aos sábados, nas Marcanot, em todos os nossos momentos, ela não é uma educação que está preocupada com a construção de uma historiografia. Ela está preocupada com a construção de uma memória. Tem que construir uma memória e, com essa memória, passar valores. Eu acho que isso é muito judaico, assim, a gente faz muito isso no judaísmo. Assim, a gente pensa, por exemplo, considera que nós mesmos saímos do Egito, a gente faz todo esse exercício de memória. Não é história. Não é... Claro, tem a parte histórica, tudo, e é importante que essa memória seja baseada na história, né? Na história real. Existem muitas construções de memória que são baseadas numa historiografia falsa, por exemplo. Na Polônia, se você for citar um campo de concentração, vai ter sempre alguém polonês para garantir que você não está culpando a Polônia, por exemplo, de certas práticas, né? Ou do que aconteceu, né? Toda a tragédia e do genocídio. Então, por exemplo, isso é uma construção de memória coletiva que não tem base histórica, tem base historiográfica. Então, assim, a gente tem que ter todo o cuidado para estar ensinando a partir de bases históricas corretas, mas não é nosso objetivo fazer ciência. A gente quer fazer valor. Quer criar valores humanos, replicar valores humanos. E, assim, quando a gente vê pessoas saindo do movimento, depois desses 3 anos de Bagrut, às vezes de muito tempo assim, depois de sair do movimento, falando que criou valores lá, principalmente quando essas pessoas que estão em Israel, feito Vivian, ou feito vários outros que eu já conheci, que estão lá trabalhando, fazendo trabalho voluntário, sendo um bom cidadão, uma pessoa humana em Israel, e que isso partiu do nosso movimento, a gente percebe que está valendo a pena ainda suar um pouquinho e sair de casa para trabalhar. E como faz para participar? Agora vem a parte ouvintes, e quem quiser entrar, quem quiser levar os filhos, como é que faz? Bom, essa parte é maravilhosa. Aqui em Recife, você fala comigo. Você está ouvindo em Recife, meu filho com idade para entrar no Dró a partir dos 8 anos. Ou às vezes, por exemplo, minha história pessoal no Dró, vou compartilhar aqui, vai inspirar talvez alguém que já esteja um pouco mais velho. Eu ia quando era pequenininho, não tinha 8 anos, fiquei até os 11, 12. Quando fiz 11 e 12 eu saí. Eu não gostava mais, eu me achava adulto demais para ficar imitando e brincando no Dró. Achava muito bobinho. Saí, passei anos fora do Dró. Eu fui voltar, eu já tinha 16 anos. Então assim, voltei por acaso, por um convite talvez tão despretensioso quanto esse que eu tô fazendo a você agora, que tá me ouvindo. Não imaginava que isso ia se tornar minha vida, que ia me formar tanto, que ia, enfim, fazer o Israel, não imaginava que ia fazer estar no Torá com Fritas. Mas bom, então assim, se você é um pouco mais velho também, sinta-se à vontade para chegar junto. Então, a gente tem, como eu falei, Dró em várias cidades do Brasil, cada cidade se organiza de um jeito, tem suas formas de aceitar as pessoas e tudo. Então assim, eu sugiro que, primeiro, procure saber se tem na sua cidade, você é de São Paulo, de Porto Alegre, de BH, de Curitiba, Salvador, Fortaleza,
entre outros, Manaus, Rio de Janeiro. Se você é uma dessas cidades que tem DRO e você quer participar, com certeza esse DRO tem Instagram, a gente tem Instagram todos os enfim. E assim, se você for na comunidade desse negócio, com certeza alguém vai conhecer alguém que é do DRO ou que trabalha em parceria, e aí é só chegar junto, assim, as portas estão abertas. E assim, eu acho que é um momento muito bom também e legal para chegar junto no movimento sionista, e um movimento assim que também é muito humano, sabe? Eu acho que é um bom momento para isso. Bacana. Acho que essas eram as perguntas principais, assim, que a gente tinha para você, Igor. Muito legal saber. Eu vou falar igual eu falei no episódio do Davi, é uma pena que eu seja velha já, que eu não posso entrar no movimento juvenil judaico, embora aos 38 anos, semana passada eu fui na dermatologista, ela falou, o quê? Achei que você tinha 20 e poucos. Então, sei lá, quem sabe o DRO me aceita, né? Mas 20 e poucos já é também a idade que você tá terminando o Shnata. Mas não dá mais, né? Pode ir. O que sim você pode fazer, fica aqui a dica, é virar rabina, né? Trabalhar numa comunidade que tenha um sniff do Dror, e aí você pode ser, de repente, assim, ir como conselheira numa Mahanel, qualquer coisa do Eu jeito. acho mais fácil eu ter 16 anos. Isso também acontece de novo. quando a gente tem movimentos, e a gente ainda vai falar aqui com outros movimentos juvenis. A gente começou com a Ava, falou agora com o Dror, mas a gente pretende falar com outros, com Hazit, com as colônias e assim por diante. Aqui na CIP, que a gente tem essa possibilidade de ter 3 Tenuot, os rabinos estão sempre em alguma Mahané, em algum acampô da Vanhandava, em alguma temporada da colônia. Então é uma oportunidade também que a gente tem de viver. Eu também não participei nunca de nenhum movimento juvenil. Eu comentei que eu fui numa Mahané Mishparti da Vanhandava, e foi a única que eu fui até hoje, já há muitos anos atrás, mas realmente, quando eu ouço o pessoal falando uma vez a Vanhandava, sempre a Vanhandava, me enche o coração, porque eu me sinto um pouco a Vanhandava porque eu fui uma vez. E aí eu encontro os jovens da Vanhandava e eu falo, uma vez a Vanhandava, e eles respondem sempre a Vanhandava, eu me sinto parte daquilo. Mas eu fui muitas vezes na colônia e me sinto super parte da colônia, e assim por diante. Então, é realmente uma oportunidade super bacana, assim, Agora, não sei se você tem interesse em ser rabina, né, Angela? Eu acho que você entrou pro coro do nosso amigo e também Rabino Urilan, que veio com essa sugestão aí, gente. Inclusive, a filha do Urilan do Drog, da São Paulo. É verdade. Mas ele contou pra gente, a gente encontrou com ele domingo passado, ele contou. Ela é uma fofa. Ela é muito boazinha. Igor, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre o Dror? Acho que a gente cobriu bem, né? Sim. Eu acho assim que a gente podia passar horas conversando aqui, né? Teria muito mais coisa para falar sobre o Dror. Para mim tá sendo muito especial estar aqui, uma oportunidade muito importante, muito legal, assim, uma honra poder falar sobre essa no ar. E é engraçado, assim, porque eu passo boa parte da minha semana, toda semana, conversando sobre o Dror, com pessoas do Dror. E uma atividade que eu tenho também, que acontece quase diariamente, é explicar para alguém que não sabe o que é o Dror. Principalmente meus amigos que não são judeus. E aí perguntam, vai fazer o que sábado? Vamos ali jogar futebol? Não posso, tenho que ir pro Dror. O que é o Dror? Então, assim, às vezes eu sinto que, pela minha experiência, eu tenho 2 opções quando me fazem essa pergunta. Ou eu começo século XIX e não paro mais, ou eu respondo coisa de judeu. Ou eu respondo só coisa de judeu e pronto. Mas, assim, aqui tá sendo a primeira vez que eu tô explicando sobre o Dror. Claro, tô explicando pra vocês dois, mas pros ouvintes que eu não sei quem são. Mas, assim, eu acho que independente de quem tá ouvindo a gente, eu acho que é legal saber que a gente existe. Eu acho que espero que tenha sido interessante pra todo mundo. E, enfim, quero agradecer muito pelo convite. Em nome do Dror e pra mim mesmo, que sou, como eu falei, sou fã do podcast. Foi muito especial. Que legal, Igor. Obrigada demais por ter aceitado o convite. Eu conheci o Igor muito rapidamente em Curitiba, há cerca de um mês, né? Quando foi o lançamento do que hoje é o meu trabalho oficial, né? Eu já falei isso anteriormente, falo de novo. Hoje em dia eu trabalho para a CONIB, eu sou a coordenadora do programa de combate ao discurso de ódio, antissemitismo e extremismo. E aí teve o lançamento da plataforma no Museu do Holocausto em Curitiba e o Igor veio falar comigo, eu gosto de ouvir o Torá, eu ouço e tal, e foi um prazer conhecer ele pessoalmente. E aí logo eu já pensei, putz, ele é do Dror, eu queria falar, já pedi o contato pro Davi. Aliás, o Davi é
pessoa do contato, né? Sempre que eu preciso de alguma coisa na minha vida, eu peço pro Davi, ele resolve tudo, é maravilhoso. Inclusive, ganhei um presentinho do Torá com Fritas, está na minha geladeira. O imã, não é verdade? Sim. Quando eu for pra Recife, eu te levo uma caneca. Tá certo, vou cobrar. E aí foi um prazer enorme te receber aqui e falar sobre o Dórico, conhecer mais sobre o movimento, achei muito interessante. Então agora, acho que a gente pode passar para as nossas indicações, né? Eu vou só passar a minha aqui, que é o livro Entre Amigos, do Amos Oz, editado pela Companhia das Letras, e é um livro que fala sobre a vida de pessoas num kibutz. É muito interessante. Então, para quem gostou aí da explicação, né, do que é o kibutz, ficou curioso para saber mais sobre o assunto, esse livro é um bom livro. Dá para achar tanto novo em livraria e dá para comprar mais barato em sebo também, pela internet, acha fácil. Um livro bem legal. Meninos. Eu posso mandar um abraço pro pessoal de Recife? Com certeza. Tá, isso não gravou, né? Bom, eu queria mandar um abraço também pra todo mundo do Dró de Recife, pra toda a SB, pra minha futsal Stinato, fez Stinato comigo, Davi, Gusto, Carol, toda a minha Chiclá que tava comigo em 2023, e pra toda a negada do Dró Brasil também, do Dró Recife. Um beijo pra todo mundo, com certeza estão me ouvindo. Que legal. Um beijo nosso também, então. A gente precisa trazer mais gente de Recife para falar com a gente, que é o sotaque mais gostoso do Brasil. Eu não posso falar isso, que eu vou arrumar problemas diplomáticos em casa. É verdade, é verdade. O meu marido é nordestino, ele é cearense. Vamos chamar a Suzana Schwartz para falar qualquer dia com a gente. E também também de Recife, então... Quer dizer, ela tá em São Paulo há anos, mas o sotaque tá lá. Às vezes, se você deixar ela perto, assim, um pouco de alguém que é de Recife, o sotaque volta. Eu percebo isso aqui em casa. É o tempo todo. Maravilha. Bom, então acho que com isso a gente pode encerrar por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é toracomfritas@gmail.com, nos buscar nas redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, todas estamos lá como Torá com Fritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcast preferido. Lembrando que o Torá com Fritas é um podcast feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, que idealizaram e apresentam o podcast. O Alu é o nosso editor de áudio e intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @aludesempre ou @aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Igor, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar com a gente hoje aqui. Eu que agradeço. E é isso, muito obrigada a todo mundo que nos ouviu até agora e até a próxima. Até. Um abração e até a próxima.